Oi, Flíncia Barbosa, professora de língua portuguesa, a tia Flin, como vocês conhecem, e venho através deste vídeo inaugurar mais um projeto aqui do canal. Uma playlist com análises, curiosidades e interpretações sobre músicas populares brasileiras. E para começar, hoje falaremos sobre Pais e Filhos, música do Legião Urbana. Espero que vocês gostem dessa temática e fica comigo após a vinheta. Que bom que você se interessou e vai descobrir através das minhas análises a interpretação da música Pais e Filhos. Antes, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, ativasse o sininho, ficasse por dentro de todas as novidades aqui do canal. E não esquece também de dar teu like, compartilhar com teus amigos e me ajudar a crescer este canal. Confesso que fazer esse vídeo está me deixando ansiosa. Tem algumas músicas aqui que são eleitas como as minhas favoritas. Espero que estas análises agreguem mais a visões de vocês, tragam um pouco mais de reflexões que vai ajudar tanto na tua vida pessoal quanto na tua construção de argumentos, tá? Beleza? Vamos juntos. Primeiro eu quero falar rapidinho que esta música Pais e Filhos eu escolhi e não foi à toa. Vivemos neste período de isolamento e mais a proximidade da nossa família, né, dos nossos pais, dos nossos filhos. Então é uma música bastante pertinente para avaliarmos, sem falar que tem uma mensagem de algo que acontece muito nos dias de hoje também. Bom, Pais e Filhos é uma música que descobri que Renato Russo não gostava de cantá-la muito. E eu vou dizer a vocês porquê daqui a pouco. É uma música que estava no álbum 4 Estações, do ano de 1889. Isso mesmo. Década de 80, finalzinho da década de 80. E o Legião Pais e Filhos, na minha opinião, ela é bastante rica. Rica porque traz ensinamentos, principalmente. Eu acho que foi essa a ideia que talvez Renato Russo tenha tido ao escrever essa música. Traz reflexões filosóficas, remete a uma temática muito triste, que é bem atual, infelizmente. Na verdade, essa música eu considero como atemporal, certo? Por que é atemporal? Na minha adolescência, anos 2000, início dos anos 2000, essa música fazia todo sentido para mim. Hoje, né, estamos há 20 anos mais ou menos desse período e também faz sentido para mim e para essa geração jovem. E tenho certeza que vai fazer também sentido para as gerações futuras, tá? Essa relação de pais e filhos é muito densa, né? Ela é muito complexa às vezes. E esta música traz muitas reflexões a respeito dessa relação, certo? A música traz mensagem de sabedoria, tá? Uma mensagem de sabedoria atrelada à humildade, que talvez poucas pessoas venham perceber, mas espero que depois dessas análises vocês venham a compreendê-las, ou se você já compreendia, que tenha mais um reforço sobre esta ideia. Quando eu falo de mensagem de humildade, eu estou falando dos versos: sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Essa relação que ele traz pra gente de que somos pequenos diante desse universo todo, né? Essa questão de que reconhecer que ainda temos muito o que aprender com essas relações interpessoais, principalmente essas relações pais e filhos. Eu poderia fazer uma análise dessa música verso a verso, estrofe a estrofe, mas eu resolvi trazê-la de uma maneira diferente. Resolvi trazê-la de uma maneira ampla e convido vocês a depois terminar este vídeo, vocês escutem a letra, observando essas análises que vou fazer agora, tá? Bom,
Primeiro, de cara, né, a gente não tem como fugir disso aí, né, de já começar falando sobre isso. A música nos remete a um cenário de suicídio, tá? E pesquisando sobre a história dessa música, eu descobri que Renato Russo fez essa música por conta de uma amiga, tá? Ela motivou essa música. É uma amiga que realmente se suicidou, se jogou da janela do quinto andar, como diz na música, e Renato traz essa mensagem pra gente, né? Essas reflexões a respeito da temática, né? Já começa lá dizendo estátuas, cofres, paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. E eu gostaria de começar falando sobre esse nada é fácil de entender. O que é fácil para que a gente entenda? A gente só consegue reconhecer os nossos problemas, julga que os nossos problemas são maiores do que os outros, não é? Então, às vezes a gente diz assim, mas com fulano as coisas acontecem mais rápido, com fulano é mais rápido, é mais fácil. Comigo não, comigo eu tenho que passar por isso, por isso, por isso, por isso. É mais fácil pro outro porque a gente não tá sentindo na pele, né? Já parou pra pensar nisso? É mais fácil pro outro porque não é você que tá correndo atrás, não é você que tá calçando o sapato para saber onde o calo aperta, tá? Bom, e esse início da música já mostra a questão de classe social, tá? Porque estátuas, cofres, paredes pintadas remete a um ambiente rico, de classe média alta para cima, né? A gente consegue perceber essa relação, né, incutida aí, de que bens materiais não trazem amor. E a mensagem em si, dentro da música, remete a isso, né? O amor, né? Que o amor pode salvar, que o amor é a chave de todos os problemas, para se resolver os problemas, tá? Quando ele diz no refrão, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Frase que virou célebre, né? Entre as frases de Renato Russo. Então, quando a gente faz uma referência do início da música e lá pertozinho do final, quando tem um verso que diz assim, eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar, certo? Mostra essa diferença social, né? A menina lá tinha tudo, após a briga com os pais, que realmente isso aconteceu, né? Após a briga com os pais, ela se joga do quinto andar. Também tem uma relação da pessoa que não tem família, mora na rua, remete a uma ideia de solidão. E a gente também volta a pensar nesses primeiros versos na relação que essa menina também tinha de solidão, de incompreensão. E essa incompreensão se dá pela falta de diálogos entre pais e filhos, pela falta de demonstração de amor entre pais e filhos. Eu quero deixar um adendo aqui. Não é só a gente amar, a gente tem que demonstrar, a gente tem que falar. O óbvio também precisa ser dito. Às vezes a gente se acostuma a dizer que o outro percebe, fulano está entendendo. Não, as frequências de vocês não estão a mesma, tá? De repente você pode estar num direcionamento, a pessoa está em outro, a pessoa não escuta teu pensamento, não sabe dos teus sentimentos se você não falar. Então, eu volto a dizer que o óbvio, ele tem que ser dito, principalmente nas relações mais próximas, porque a gente tende a achar que fica subentendido e, na verdade, precisa ser dito. Essa música, ela traz uma pegada bastante forte em relação ao amor. Que o amor pode salvar vidas, né? Que temos que amar e demonstrar esse amor, certo? No restante da música, a gente consegue perceber essa relação de falas de pais e filhos. Na verdade, apenas 2 falas de pais e o restante da música, a maioria dos versos é composta por fala dos filhos. Outra referência pessoal que Renato Russo traz nessa música é a relação dele com o filho, tá? Esse desejo que ele expressa em relação ao filho e que pode ser bastante compreendida, fortemente associada aos pais de uma maneira geral. Neste ano de 1889,
nasceu o filho de Renato Russo. E no verso que diz assim: meu filho vai ter nome de santo, quero o nome mais bonito. Nessa expressão aí do quero o nome mais bonito, né, está expresso o desejo que ele tinha pelo filho, né? E também pode se associar a qualquer pai ou mãe, porque todo pai e toda mãe vai desejar o melhor, né? O mais bonito para os seus filhos. A gente consegue perceber esses versos como um desejo dos pais, um desejo quase que unânime, né? O melhor para os seus filhos. Outro exemplo de fala dos pais vem nos versos: são meus filhos que tomam conta de mim. Certo? Então, como eu disse, na música só vai ter 2 momentos que a gente vai reconhecer a fala dos pais, que é quando ele fala sobre o nome do filho e agora quando ele diz que são meus filhos que tomam conta de mim. E aí a gente consegue observar 2 vertentes para esta interpretação. Primeiro que a gente pode pensar no cenário de pais jovens, dizendo que agora a vida deles é baseada, é atrelada aos filhos, né? A proteção dos filhos, a realização dos desejos dos filhos, ou a gente pode remeter a uma ideia de pais mais velhos, né? Idosos, e tendo que ser cuidados realmente pelos filhos, né? Essa questão de proteção na velhice. Então a gente tem essas 2 vertentes de interpretação. Bom, como eu disse, a música ela é formada, a maioria, por falas dos filhos, da cobrança dos filhos muitas vezes, e apenas 2 falas dos pais, tá? Existe uma mensagem velada aí de Renato Russo que diz o seguinte, quer dizer, existe uma mensagem velada que, se a gente observar, não é tão velada assim não, tá? Ela está expressa lá no final da música e a gente vai reconhecer isso. Bom, o que eu associo em relação a esses versos de falas? A gente tem 2 falas de pais e o restante falas de filho. Então fica subentendido que os pais, eles esperam mais, amam, né, de uma maneira mais abrangente, e os filhos também têm alguns questionamentos, tá? As falas dos filhos vai ser remetida a 3 situações. Primeiro, eu dividi em 3, eu não estou colocando na ordem da música, como eu falei no início, eu estou fazendo de acordo com a interpretação. Então, as falas dos filhos, ela remete a 3 situações. Primeiro, que é a fala da confiança, depois vem a fala das perguntas e depois vem a fala da rebeldia, tá? Vejam só, nos versos, eu quero colo, posso dormir aqui com vocês, estou com medo, tive um pesadelo, são frases recorrentes e se você já é pai, apesar que não precisa nem ser pai nem mãe para ter essa associação de que tem uma criança sentindo essa segurança em relação aos pais, tá? Então a gente consegue, independentemente se é pai ou mãe, consegue reconhecer esse sentido, né? Essa confiança que os filhos têm em relação aos pais. Em relação às perguntas, há 2, né? Que diz assim: por que o céu é azul? Me explica a grande fúria do mundo. Pessoal, a gente tem sempre essa ideia, né, que pai e mãe são heróis, heroínas dos seus filhos. E não deixa de ser verdade, né? Há uma relação de confiança, né, de credibilidade que é iniciada já na infância, certo? Com os primeiros contatos, primeiras falas, e depois, se não houver um cuidado entre ambas as partes, e aí eu digo principalmente em relação aos pais, né? Porque aí já tem que ter uma visão mais ampla que o filho, de preservar essa relação de confiança, né?
fazer com que ela perdure na adolescência, chegue na fase adulta, né? A gente sabe que a gente vai passando por modificações, vai passando por amadurecimentos, tanto os filhos como os pais, mas isso tem que ficar bastante claro na mente, que essa evolução tem que continuar, tem que acompanhar, né? Esse sentido de segurança. E chega na fase da rebeldia, que são as palavras que vou fugir de casa, só vou voltar depois das 3, e a gente consegue perceber as relações, né? Vou fugir de casa, essa ameaça, né, que alguns jovens podem ter de não conseguir aquilo que querem, e um meio de vingança, né, ou um meio de chantagem emocional, pode falar isso. E também a questão de só vou voltar depois das 3. Então eu consigo imaginar a cena dos pais em casa aflitos com o cenário que acontece, né, fora de casa, droga, prostituição, más companhias, acidentes, enfim, um monte de situações que podem acontecer com os filhos e os pais. Quando os filhos querem sair de casa, por exemplo, ir para uma festa, para uma balada, e os pais tentam impor algum limite para isso, para que o mal não aconteça com os filhos, e os filhos, por rebeldia, vão lá e dizem, vou voltar depois das 3. Então eu imagino a cena de um pai dizendo, chega aqui tal a hora. E aí, para mostrar que ele era dono da vida dele, só vou voltar depois das 3. É mais ou menos isso. Outro ponto também que aparece na música é a formação da família, tá? Independente de qualquer coisa, é preciso amar as pessoas. Esta é a mensagem. E nas famílias a gente consegue perceber que existem falas de famílias de pais separados, quando ele diz assim, eu moro com minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Fala de mudanças, né? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. A relação de segurança de morar com os pais, eu moro com meus pais, né? Então pode ter duas interpretações aí, no sentido de que eu ainda moro com os meus pais, no sentido que legal, tô tranquila com isso, ou moro com meus pais, como se fosse assim, eu não tenho tanta liberdade como eu gostaria, tá? E as pessoas que não têm família, né? Como eu já disse anteriormente, que vivem na rua, que não tem ninguém assim para se preocupar, digamos assim, com a hora de chegada em casa, né? Em explicar as coisas, em pedir para dormir com eles. Perceberam aí o choque de realidade, a diferença entre as classes sociais que aparece na música. E também tem a questão da humildade, né? Aí eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a questão de que, normalmente, espera-se que os pais ensinem aos filhos. E, na realidade, existe uma troca de ensinamentos. Tanto os pais vão aprender com os filhos, quanto os filhos vão aprender com os pais. E para que exista essa troca, tem que haver a humildade. Cada um se reconhecer perante o universo que é apenas uma pequena parte, uma pequena partícula. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Um grão de areia dentro da imensidão da areia. Uma gota d'água em relação ao grande mar. Tá? Então reconhecer-se diante da humildade de que na interação entre pais e filhos, um aprende com o outro. Tá? Eu não estou aqui dizendo que tem que se perder a autoridade de pai, essa relação de esse é meu filho, é minha filha, tal. Não é isso. Eu estou falando no sentido de reflexões, de compreensões de ambas. A música Renato Russo traz um apelo, eu gosto de chamar de apelo para os jovens, né? Ele fala mais abertamente sobre a incompreensão dos filhos em relação aos pais. Vê só, na música ele diz assim, como se ele estivesse falando com esta amiga que
no início da música foi marcada pelo suicídio dela. Ela diz assim: você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Vê só, o que antes estava velado, agora está explícito. Isso é um absurdo. E eu gostaria de falar algo que uma vez eu disse em sala de aula não, né? Na escola, conversando com uma menina, uma amiga, né? Uma aluna aí querida que eu tenho no coração, reclamava sobre os pais. E aí me veio a ideia na mente e depois, desde esse dia eu não esqueci mais. Eu perguntei a ela: aqui na escola, quais são as disciplinas que você estuda? Português, matemática, física, química, biologia, enfim. Ela saiu dizendo várias disciplinas. E eu perguntei a ela: e teus pais? Aprenderam a ser pais onde? Tenha mais compreensão com seu pai, com sua mãe, porque a gente não aprende a ser pai, a ser mãe. Então, desde esse dia aqui, eu tenho essa mensagem na minha mente. É muito fácil a gente chegar e criticar o pai, a mãe, né? Achar que sabe mais, né? Tendência natural, né? A gente costuma achar que por eles serem mais velhos, eles estão ultrapassados, que não entendem das coisas, ou que a gente está começando a descobrir o mundo, começando a descobrir as coisas, então a gente vai saber mais. Ou porque pai e mãinha só vivem dentro de casa, ou não passaram por isso que eu estou passando, então eles não sabem. Calma, peraí, calma. Que não é bem assim a situação, tá? Tem que haver essa empatia, certo? Principalmente do filho para o pai, porque é nesse momento que o pai e a mãe estão aprendendo a ser pai e a ser mãe, na interação com o filho. Então, se o filho for um filho consciente, ele também pode entender, eu também estou ensinando algumas coisas aos meus pais. Então, quando se reconhecem nessa humildade de que um ensina o outro e que um tem que amar o outro incondicionalmente, isso é fácil de encontrar da relação pai e filho. De filho para pai, às vezes é um pouco complicado, esse amor incondicional. Pode entender que os pais também erram, mas eles erram querendo acertar, querendo entender essa relação aí, né? Esse ensinamento. Quando você está diante da escola, por exemplo, vou dar um exemplo de ambiente escolar. Tem um seminário para fazer, você tem um grupo, o grupo não se conectou, o grupo não ajudou, você praticamente levou o trabalho nas costas e quando chega lá você se sente como tem a apresentação, dá aquela impressão que foi um fracasso. Talvez você tenha até apresentado bem a sua parte, falado bem, beleza, mas você fica com aquela sensação de fracasso. Chega ao ponto de depois você vir falar com o professor: ô professor, aconteceu assim, porque o grupo não ajudou, porque não sei o que, e se justificar. Agora coloca isso na prática com teu pai e tua mãe. Se der alguma coisa errada em relação à educação dos filhos, quanto eles não vão se sentir fracassados? O quanto eles não vão ter aquele peso nas costas de, poxa, se tivesse me ajudado, se o grupo tivesse feito isso, se meu filho tivesse feito isso e eu ajudei, eu fiz a minha parte, é mais ou menos assim. Agora com uma diferença, que um grupo, um trabalho escolar, por exemplo, pode-se ter outros e aí você vai mudando, você vai aparando as arestas, mudando até de grupo e resolve. Agora, pai e filho, vai poder mudar, trocar o filho? Vai precisar trocar o pai ou a mãe? Não vai, tá? Então essa sensação de fracasso é ainda mais imponente. E para fechar com chave de ouro, ele diz assim: são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Veja que existe um trocadilho aí. Ele não fez uma pergunta,
O que você vai ser quando crescer? Ele fez uma afirmação, dizendo, peraí, não culpa teus pais por tudo não, porque isso vai acontecer com você lá na frente. É o que você vai ser quando você crescer. Você vai ser pai de seus filhos. Então, você vai ter essas mesmas atitudes ou atitudes parecidas. Você vai estar nessa posição de seu pai e seu filho está lá contra você. Está lá te criticando, está lá brigando e quisera não aconteça o que aconteceu com a menina, que aconteceu no início. Que depois de uma briga, depois dessa incompreensão, a filha foi lá e tirou a vida, tá? Então, percebem como é fantástica essa música, esse ensinamento que ele traz para os jovens, principalmente. Lógico que se a gente for observar, é um ensinamento para qualquer pessoa, mas o jovem filho, né, aquele adolescente ou aquele adulto jovem, ano 2020, a música ainda continua super atual, exemplificando algumas relações de pais e filhos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa interpretação, dessa análise na realidade da música e espero vocês em outros vídeos, em vídeos futuros sobre outras músicas da MPB, tá? Lembrando que esta música não só para melhorar o teu relacionamento entre pais e filhos, seja você pai ou seja você filho, né? Eu acho que essa música, depois dessa análise, ela faz a gente refletir bastante. E se você ainda é jovem e vai passar pelo Enem, e de repente vai fazer uma redação e que caia um tema sobre suicídio, por exemplo. Então, você já pode utilizar essa música aí como referência, tá? Um cheiro no coração e até a próxima.